O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, este quarto domingo da Páscoa, ele é conhecido como o domingo do Bom Pastor. Toda a igreja celebra esta forma de reconhecer a Jesus como o nosso pastor, né? Essa festa tem um significado muito importante para todos nós, né? É uma festa que nós temos, de certa forma, festa que eu digo de celebrarmos de forma muito alegre, né? Porque nosso pastor sumo e eterno é o ressuscitado. E nos faz lembrar também a questão muito importante dentro da igreja, que é a questão das vocações. Então vamos dizer assim, um domingo de festa vocacional. A igreja, ela entende primeiramente sempre como vocação, sempre os dois eixos. O primeiro eixo, mais importante, é a vocação para o sacramento da questão do matrimônio, né? A vocação de um homem e uma mulher, que sempre ali estão disponíveis a partir do seu sim, da sua bênção, né, no dia do seu casamento, a viverem juntos este tempo de permanência na terra e viverem segundo a vontade de Deus, tendo seus filhos, criando seus filhos, educando seus filhos na fé, educando-os e crescendo para o Senhor. E a partir desta vocação maior, que é o matrimônio, que vem o segundo aspecto, que são a vocação ao ministério ordenado. É das famílias que surgem ali, os futuros diáconos, os futuros padres, os presbíteros, né? E os bispos também. Hoje se fala muito em vocação dentro da igreja, fala que está diminuindo. Em termos de número, nós estamos experimentando uma queda de vocações. Isso é um fato. Mas uma coisa é certa: nunca deixará de existir as vocações ao ministério ordenado. Por um tempo, nós experimentamos esta questão da diminuição desse sacramento da ordem, porque o sacramento da ordem depende totalmente de uma
questão de um homem e uma mulher unidos em matrimônio que educam seus filhos, né, para uma possível vocação ao ministério ordenado, virar um presbítero, um bispo, um diácono. Então, nós nos perguntamos quais hoje famílias querem que isso aconteça. Tudo depende, não do próprio pai nem da mãe desses jovens que se levantam para exercer um sacerdócio mais tarde, mas em primeiro lugar do exemplo de vida que se tem dentro de casa, que vai ali apontando o chamado, e quando esse chamado acontece, desperta, floresce, aí nós temos as vocações ao ministério ordenado. Então, não depende de nós, mas depende da nossa opção de vida, daquilo que o matrimônio concede a um homem, a uma mulher e seus descendentes, no caso os meninos, no caso especificamente ao ministério ordenado, né? Então, nós rezamos hoje pelas vocações, porque a igreja nunca vai deixar de ter o seu papa, os seus bispos, os seus presbíteros e os seus diáconos, né? Nunca, porque através dos tempos já temos mais de 2000 anos de cristianismo e todos os dias há uma garantia que o corpo do Senhor está sendo oferecido a cada um de nós em qualquer parte do mundo, né? Todos os dias há uma garantia que você e eu podemos nos confessar. Todos os dias é uma oportunidade de você e eu vivermos todos os sacramentos da igreja. Por isso que a igreja também é conhecida como sacramento de salvação, né? Porque à frente dessa igreja está aquele, hoje especificamente, o pastor que cuida, que zela, que cura, que trata, que dirige, que ensina, que é o próprio Jesus Cristo, né? É o próprio Jesus Cristo. Então, nós temos o Senhor, o verdadeiro pastor na nossa frente. Como nós entendemos essa questão do bom pastor? Existem pastores que não são bons? Sim, existem pastores que não são bons. Porque, segundo o que a igreja ensina, um pastor, um ministro ordenado, todo ministro ordenado, seja o diácono, o presbítero, o bispo, dentro da sua especificação, da sua qualificação no sacramento da ordem, eles regem, eles direcionam, eles atendem, eles se fazem presentes, ele oferece o sacrifício, ele oferece a palavra. É uma vida de oferecimento, né? E se isso é feito baseado e pautado na segurança do Cristo, bom pastor, então aquele que é o ministro ordenado está sendo reflexo, seguidor fiel deste próprio Cristo. Pastor por excelência plena, somente nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos convidados, então, os ministros ordenados, a se configurar a Jesus a cada dia, a cada momento, seja em atos, em palavras e principalmente nas ações. Como Cristo agiu, devemos nós também agir. Os pastores que não se enquadram nesse tipo de segmento do próprio Jesus Cristo, esses são os maus pastores, que o próprio Cristo nos ensina e fala, né, através do Evangelho. Hoje o Evangelho fala aqui muito claramente. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Nós temos um pouco o risco de entender este Evangelho, porque qual é o redil que Jesus está falando aqui? É um redil para os nossos dias? Foi naquele tempo? É apenas um lugar físico? Nós temos que nos lembrar e voltar que Jesus estava ali em Jerusalém. Lembram quando ele expulsou os vendedores do templo e disse aquela famosa frase, né? Não façam na casa de meu pai
casa de comércio, né? Ali, as pessoas quando iam para a Páscoa, muito perto do templo, da porta do templo, existia um local ao qual se ofereciam sacrifícios. O que era sacrificado? Ovelhas, cabritos, né? Ali, sem mancha, eram oferecidos para o sacrifício. Então, as pessoas traziam, de acordo com o seu momento financeiro, né? Um cabrito melhor, um cabrito mais, sei lá, não tanto bom, mas traziam. E todos eles, né? Todos eles eram colocados no local. Esse local recebia o nome de redil. Por isso que Jesus fala precisamente, né? Quem não entra no redil das ovelhas pela porta. Ficava um guardião ali recebendo e cuidando, um porteiro, para que, olha, aqui é o meu oferecimento. Se ofereciam ali as ovelhas, os bicos, né? Aí depois se sacrificava, mas a pessoa ali queria já, olha, estou oferecendo isso porque eu estou precisando disso. Então, conforme melhor era o animal, as pessoas achavam a maior era a graça, a recompensa. Por isso também que na lei, vocês lembram, né? O próprio José e Nossa Senhora, São José e Nossa Senhora, quando foram apresentar Jesus também no templo, eles ofereceram um par de pombos, de rolinhos. Para quem não tinha condições de comprar um animal, Moisés escreveu uma pombinha, né? Então, havia uma diferença muito grande. Todas aquelas ovelhas estavam no redil, o porteiro a recebia e as colocava lá. E olha, esse aqui é meu animal, meu cordeiro. Então, nesse sentido, depois ocorria o sacrifício, o sangue aspergido, tudo aquilo que nós já sabemos, né? Ali, infelizmente, era uma situação que envolvia comércio. Por isso Jesus se escandaliza, né? Derruba ali as mesas dos cambistas, expulsa os vendedores, os comerciantes, porque o redil também era do lado da porta do templo, era tudo muito próximo. Ou seja, quem pode oferecer a Deus e pedir uma graça a Deus? Somente os ricos? Somente os pobres? Fica essa questão. Aí nós entendemos porque então a igreja, desde o tempo primitivo, coloca Jesus como pastor, mas também como cordeiro. Ele então vem para todos. Esse pastor é para todos. Por isso ele diz: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. É Jesus que está recebendo a cada um de nós agora e ao mesmo tempo os nossos pedidos, os nossos anseios, os nossos agradecimentos, aquilo que precisamos. Ele é esta porta também. Então, outra figura de Jesus Cristo: porta, pastor, cordeiro. Jesus Cristo não é fragmentado, ele é total na nossa vida e na nossa história. Por isso ele se faz tudo, ele renova tudo e renovou esse sentido. Quais são as ovelhas? Quais são os sacrifícios que nós oferecemos a Deus? O bispo e o presbítero, quando diz: para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Quais são os sacrifícios que nós trazemos hoje? A porta é Jesus, o dono da porta é o dono da igreja. Quem passa pela porta quer passar para estar com Jesus, com a sua autorização e viver segundo ele. Não é isso que nós pensamos? Então, Jesus é esta porta, é este pastor vigilante. Mas qual é o tipo de pastor? O pastor vinha à noite, um ficava de vigília e os demais repousavam. Agora nós temos um pastor, segundo o Salmo, que diz assim: não dorme e nem repousa o guardião da porta, o guardião de Israel. É um pastor
que é representado sempre as imagens, não sei se vocês já perceberam, os ícones, a maioria dos ícones é representado com Jesus com os olhos abertos, né? Atentos, precisos, olhando. Está olhando o quê? O seu rebanho, que somos todos nós. O ressuscitado já não é mais aquele que está com os olhos na morte. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. E é o vigilante. Ele não dorme, não repousa. Por isso, o pastor é aquele que vai ficar sempre atento ao seu rebanho. Se nós somos pastores, sejam ordenados, ou o pai e a mãe no matrimônio também zelam por seus filhos e filhas, temos que ficar sempre atentos a fazer o melhor dentro da vontade de Deus. Então Jesus é esse pastor atento, que convida para entrar. E lá você dá o seu sacrifício, que é unido ao sacrifício dele. Ele é o cordeiro. Ele é o pastor e o cordeiro ao mesmo tempo. Nós pedimos muitas coisas. Jesus diz dele assim: não abriu a boca e ofereceu a sua vida. Nós escutamos isso, né? Agora, esses dias na Semana Santa. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Não abriu a boca, aceitou a vontade do Pai. Então, esse pastor hoje aceita que nós continuamos, de certa forma, abrindo os nossos lábios, a nossa boca, justamente para quê? Para pedir graças, só pedir, ou também pedir, agradecer, entender, cada vez mais nós nos botarmos ali como pessoas que têm uma plena consciência que está diante do pastor eterno, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo quer receber, só que agora de uma forma nova, né? Por isso ele diz assim: quem entra pela porta é o pastor, a esse o porteiro abre porque sabe quem é. Então convite a cada um de nós a conhecermos mais e mais a pessoa de Cristo na nossa vida, né? Ele chama as ovelhas pelo nome. O Senhor conhece a cada um de nós pelo nome. E aí, mais uma vez, a importância do nome quando é feita a celebração do batismo, né? Que é destacado. As pessoas sempre falam, né? Ah, por que você esqueceu o nome da criança que você está sendo batizado? Não, o nome tem que ser dito na celebração, é diferente, né? Qual o nome que você escolheu? O nome da recebedora, o nome. O nome. Jesus conhece cada um pelo nome. Se somos marcados pelo batismo, somos dele. Por isso que ele conhece a cada um de nós. Nós somos dele, né? E depois de fazer sair todas as que são suas, aí vem a diferença. O pastor, o Cristo, o Senhor, a porta, o cordeiro, ele caminha à sua frente. E nós, as ovelhas, o seguem, porque conhecemos a sua voz, né? Mas não seguem um estranho. Esse é o grande problema. Infelizmente, o maior problema que nós temos da igreja hoje é a questão da unidade. Né? Por 1500 anos, tudo caminhou tão bem. De repente, dentro de nós mesmos, veio aí a questão de Lutero, né? A separação. Maus pastores, né? Lutero era um presbítero. O que aconteceu com esse presbítero que na vida dele se deixou levar por outra voz, por outro guia, quis abrir por ele mesmo novas portas, sendo que a porta é o Cristo, e deu no que deu nos dias atuais. Quantas e quantas denominações. Aí que está a diferença. A igreja é uma só. Existem denominações que se dizem ser igrejas. Percebe a diferença?
Ah, mas não é reconhecer uma igreja que não seja católica como igreja? Não é isso. Igreja, para nós, é a igreja que Cristo confiou a Pedro. Por que será que Pedro aparece na primeira leitura e na segunda leitura é da carta de São Pedro? Porque Pedro, para nós, o Papa, é a figura do Cristo pastor deste mundo. As outras denominações também leem o Evangelho, vivem segundo a vontade de Cristo, sim, mas não dentro deste redil que Cristo nos convidou a entrar. A falta da unidade. Então, isso é uma marca dolorosa que ainda nós temos que buscar, aprender, né? Pedir insistentemente que sejamos um só rebanho. Quando as coisas são um só rebanho, elas não estão isentas de problemas. Mas quando as coisas são um só rebanho, a igreja é um só rebanho, a garantia máxima é que há um só pastor. Esta é a diferença. E isto, infelizmente, não se diz às claras, né? E essas coisas têm que ser ditas às claras, de uma maneira muito segura na fé, sem magoar a ninguém, absolutamente ninguém. Mas esta é a vontade de Cristo. Um só Senhor, um só pastor, um só rebanho, um só Espírito. A unidade nos ensina, então, ao que? Afinal de contas, a viver dentro da igreja, dentro deste redil, igreja, de forma acompanhada pelo seu eterno pastor, o bom pastor Jesus Cristo. Então, é um momento muito de reflexão para cada um de nós, né? Hoje também, na figura de Cristo, bom pastor, perceba que ou você definitivamente entende que Ele é a porta que você deve entrar para a sua vida e permanecer. Lembrar o que o Senhor falou: quem permanece em mim, eu também permaneço nele. Né? E este convite faz o próprio Cristo, para que você se sinta unido a Ele, curado por Ele, tendo toda a atenção do mundo, porque Ele cuida de você. Eu cuido das minhas ovelhas, eu curo as minhas ovelhas, eu oriento, eu as chamo, cada uma pelo seu nome, e elas escutam a minha voz, porque se sentem seguros. Se sinta seguro hoje também, dentro